para adorar o Senhor e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Números 12. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim. Vamos ler do 1 ao 16. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram deles os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim que o meu servo Moisés, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Podei tomar os vossos assentos, irmãos. Nós estamos, mais uma vez, no culto da família. E hoje nós vamos falar como lidar com os conflitos familiares. Qual a família aqui que tem conflito? Qual a família que não tem conflito, né? Nós sabemos que existem vários conflitos familiares. E essa palavra que nós lemos aqui, irmãos, está escrita em Números 12, relata de um conflito familiar na família de Moisés. Arão e Joquebede eram os pais muito abençoados, porque eles tiveram 3 filhos. A mais velha era Miriam, o filho do meio, Arão, e o filho caçula, Moisés, que é aquele que o Senhor escolheu para libertar o povo hebreu. E nós vimos aqui, irmãos, os 3 filhos de Joquebede, Arão, e eles tinham uma missão muito especial no meio do povo de Deus, que era liderança. Deus escolheu os 3 para um grande trabalho. Mas o trabalho maior, o líder que Deus escolheu foi Moisés. Deus escolheu ele, Deus tinha algo especial. Moisés foi o libertador do povo hebreu. Tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. O trabalho de Moisés não era fácil, mas ele era um homem escolhido por Deus. Quando Deus escolhe, irmãos, é Ele que decide.
É Ele que sabe. E muitas vezes as pessoas querem decidir as coisas do jeito delas. Mas nós temos que entender que quem está no controle de tudo é Deus. Deus escolheu Moisés e Moisés fez de tudo para sair fora daquela missão. Ele chegou a dizer para o Senhor, né? Senhor, eu tenho dificuldade para falar, a minha língua trava. Senhor, né? E o que o Senhor fez? Para aí. Então eu vou colocar Arão, que é o teu irmão, ele vai ser o teu porta-voz. Né? Quando tu tiver dificuldade para falar, eu te dou a revelação, te digo o que é para fazer, e o teu irmão fala com o povo. Né? Então assim Deus fez. Mas quem Deus falava, quem Deus entregava os recados, era para Moisés. Então Moisés tinha um chamado especial. Mas nós vimos aqui que no primeiro versículo ali diz assim, ó, e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Aqui, irmãos, nós estamos vendo um conflito familiar. A liderança do povo era em família. Era 3 irmãos, né? O líder era Moisés. E tinha um conflito entre eles. Mas teve um motivo. Aqui no 2, a razão do conflito, né? Disseram que Miriam e Arão falaram contra Moisés. E a razão do conflito, eles disseram que era porque Moisés casou com uma mulher cuxita, né? De Cuxi. E eles não aceitaram por algum motivo. Não aceitaram, não era para ser assim. E eles se acharam, né, na autoridade de defamar Moisés, de falar mal de Moisés por causa da escolha dele pela esposa. Mas na verdade, irmão, se você ler a história e você entender, a gente vê que foi a mulher cuxita, foi só um gatilho. Foi um motivo que eles encontraram. Nós temos que achar um motivo, né? Na verdade, tinha outros motivos. Mas eles acharam um mais fácil para eles. Tinha que ter alguma coisa para começar ali um conflito, para começar algo, uma crítica, né? Mas na verdade, o que estava acontecendo ali? Eles não estavam respeitando a autoridade do irmão. Eles não estavam respeitando a escolha de Deus. Então é muito perigoso, irmãos, quando nós nos levantamos contra a escolha, contra a vontade de Deus. Às vezes, aqui a gente vê, Deus ele não se irou, não se revoltou, porque eles se levantaram, na verdade, contra Moisés, mas foi contra o próprio Deus. Porque a decisão de escolha de Moisés foi de Deus, né? Então, quando Deus escolhe você para um trabalho, para uma obra, irmãos, faça com amor. Faça essa obra com dedicação. Não passe para o outro aquilo que é para você fazer. Porque Deus escolheu você para esse trabalho. Então faça. É difícil? É difícil. Não é fácil, irmãos. Ainda mais se você é uma pessoa que faz o trabalho com amor, com dedicação, você se empenha, você quer dar o seu melhor. Às vezes você sente dificuldade porque você tem compromisso. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa justa, você quer fazer o seu melhor. E você às vezes sabe que não é fácil. Mas quando Deus te escolhe, Ele te capacita. Deus escolheu Moisés, mesmo ele tendo dificuldade para falar, mesmo ele tendo dificuldade para se expressar com o povo, mas tinha um motivo especial que Deus escolheu Moisés. E se Deus escolheu, porque Deus capacitou ele. E se Deus te escolheu, porque Ele te capacitou. Porque você é alguém capaz sim de fazer. Então não deixa, né, com que venha aqueles pensamentos negativos e diga que você não é capaz, que você não consegue, que você não vai chegar lá. Sim, você vai conseguir. Você vai, porque é Deus que está contigo. É Ele diz, eu te enviarei, eu falarei por ti. O Senhor, irmãos, Ele nos fortalece nesse momento. Então aqui, nós vimos aqui um problema entre esses irmãos. Tinha um problema ali, uma disputa de autoridade. Na verdade, tinha um ciúme espiritual muito grande entre eles. Eles fizeram uma crítica e achavam que estavam certos, né? Então, mas o que a Bíblia nos diz ali no 2?
E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Olha aqui, ó. Aí aqui já dá para ver que o motivo aqui não era mais a Cuxita. O motivo não era a esposa de Moisés, né? Tinha outros motivos aqui, ó. O Senhor somente fala por Moisés? Não falou também por nós? Aí nós já vimos aqui uma inveja, um ciúme pelo trabalho espiritual, pelo chamado de Moisés. Irmãos, tudo que você fala, tudo que eu falo em quatro paredes, Deus ouve. O que eles conversaram ali, o que Miriam e Arão já estavam provavelmente conversando entre quatro paredes, vazou e chegou até Deus. Por isso é muito perigoso quando nós nos reunimos, às vezes, com pessoas para defamar do nosso irmão, para falar mal do nosso irmão. É muito fácil eu me reunir com alguém e debater e falar mal do meu irmão, criticar ele. A gente esquece que Deus, Ele está vendo. E Deus estava observando ali aquela crítica daqueles irmãos. E diz ali: o Senhor o ouviu. E o 3: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí nós vimos aqui, irmãos, algo importante, um fruto do Espírito na vida de Moisés. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei quais os conflitos que tu tem passado na tua família. Mas Moisés conseguiu vencer com mansidão. O que é mansidão? Ser manso, irmãos, não é ser fraco, não é ser frouxo, não. A palavra manso no grego, ela era usada para adestramento de animais, né? Quando o animal ele é adestrado, ele continua sendo forte, mas ele entende que ele tem que ter um domínio sobre a sua força. Quando um animal é adestrado, uma criança pode montar num animal, né? Pode montar num cavalo, ele é adestrado, um cachorro, né? Ele vai ouvir a voz daquele que o adestrou. Então, ele se torna manso, no grego, adestrado. O manso é aquele que tendo o poder de reagir, não o faz. Ele tem o controle sobre a sua própria força. Então aqui nós vimos um líder que tinha força, que tinha autoridade, mas que através da mansidão, ele tinha um adestramento de Deus. Quem é adestrado por Jesus aqui? Quem se deixa ser adestrado por Jesus? O Senhor quer nos mudar esta noite. O Senhor quer me tornar uma pessoa mansa. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão a terra. Jesus disse que nós precisamos ser manso como Ele é manso. Nós vimos aqui 3 semelhanças entre Moisés e Jesus Cristo. Nós vimos aqui a sua mansidão, o seu ministério profético e a sua fidelidade. Moisés, parecido com Jesus. Eu e você precisamos sermos parecidos com Jesus para nós poder vencer. Continuamos lendo. O 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E logo, ó, quando Deus quer resolver, irmãos, é para já, é para logo. Quando Deus viu a situação, vocês estão entendendo? Quando Deus viu a situação, que estava dando um conflito entre os irmãos, Deus não se agradou, Deus escutou. O que Ele fez? Logo, rapidamente, Deus agiu. Deus, Ele não deixa para amanhã, né? Tem coisas, irmãos, que Deus resolve logo. Então ali no 4 ele disse: e logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam.
sai da tenda os 3. Pode sair para fora os 3 aí, né? Agora, irmãos, não é mais com Moisés a situação. Agora é com Deus. Quando Deus fala, quando Ele resolve, Ele faz. Então, o 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Quando Deus descia e falava ali com a congregação, Ele descia numa nuvem, uma coluna de nuvem. E aonde estava, quando descia essa coluna de nuvem, era porque Deus se manifestava ali. Então o povo entendia. E diz que aquela coluna de nuvem, que era Deus, se colocou na porta da tenda. Aí Deus chamou Arão e Miriam. Moisés, pode sair agora. Primeiro ele chama os 3, agora ele diz: Moisés, fica aí que agora o meu assunto é com os 2 aqui, ó. Olha, irmãos, aqui nós estamos vendo algo muito sério. E que nós temos que entender. Tem gente que, Deus é amor, Deus perdoa tudo, Deus, Ele perdoa, Ele é amor intenso. Mas Deus, irmãos, Ele age, Deus é justiça. Deus, Ele é advogado, Deus é juiz. E nós vimos muitas coisas na Bíblia em que Deus agiu como Deus, como Senhor. Para quê? Para mudar situações, para mudar corações, para mudar pessoas. Por isso que às vezes acontecem coisas na tua vida e na minha que nós não entendemos na hora. Então, quando acontecem algumas coisas ruins, irmãos, por que que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças? Porque nas coisas ruins que acontecem conosco, Deus está tratando coisas, Deus está sarando feridas, Deus está transformando, moldando caráter. Livro de Provérbios, irmãos, é maravilhoso. Livro de Provérbios, ele reseta o caráter do cristão. Se você lê o livro de Provérbios, leia, releia, lê de novo, você vai ver o transformar de Deus. Você vai ver uma frequência de leitura, de palavra, que vai resetar o teu caráter, vai transformar. Você vai parar com os velhos costumes, com aquelas coisas que você vê, que era do falecido tataravô, que passou para o avô, que foi para o pai, que eu herdei, e que isso não agrada a Deus. É a palavra de Deus, é a leitura da palavra que vai fazer essa mudança na nossa vida. Por isso é importante nós lermos, é importante a gente ler, entender e aplicar a palavra de Deus em nossa vida. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Profeta quem levanta sou eu. Aqui Deus quis dizer para eles aqui, ó. Profeta quem levanta, que sou eu. Quem são vocês para dizer quem deve ser profeta aqui no Arraial? Porque eles questionaram, por que Deus só fala através de Moisés? Por que não nós? Por que Deus só fala com ele? E Deus diz para eles, né? Profeta quem levanta sou eu. Vocês estão se levantando contra a autoridade. Irmãos, isso é sério. Glória a Deus. E nós vimos aqui, no outro, que diz o 7. Agora vou pedir para os guris colocarem ali para nós, no telão, o capítulo, o 12, 7 e 8. O 7 e o 8 nós vamos ler junto. Agora nós vamos ver quem está defendendo Moisés aqui, ó. Nós vamos ler agora a defesa de Deus. O 7 e o 8. Nós vamos ler junto a defesa de Deus. 12, Números 12. Livro de Números 12. O 7 e o 8. Nós vamos ver aqui Deus defendendo Moisés. O 7. Não é assim com o meu servo Moisés. Vamos ler juntos? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor.
porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Obrigado, guris. Então, nós vimos aqui Deus defendendo Moisés. E o 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Irmãos, o pior desse versículo para mim não é a ira do Senhor se acender. O pior para mim desse versículo é a última, e foi-se. Quando Deus se afasta do homem. Diz que a ira do Senhor foi contra eles, se acendeu. E por último, e foi-se. Deus saiu dali. Deus saiu da frente deles. A nuvem, que Deus se apresentava através da nuvem, diz que ela se desviou da tenda, ela saiu. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Irmãos, nós estamos vendo aqui uma consequência de algo que não agradou a Deus. Nós precisamos entender que às vezes acontecem coisas conosco. Nem tudo, irmãos, nem tudo que acontece, às vezes é sentenças de Deus. Muitas coisas acontecem porque o Senhor está nos aperfeiçoando. Nós precisamos passar, somos provados. E a Bíblia dá outros relatos, que nos dá outros ensinamentos. Mas agora nós estamos falando desse. Nós estamos falando dessa situação. De algo que aconteceu por isso. Por um conflito familiar que precisava ser resolvido. E que trouxe, que gerou problema, que gerou feridas, que gerou dor. Nós vimos aqui agora Miriam, uma mulher que sempre esteve ajudando Moisés, desde que ele nasceu. Quem conhece a história de Moisés sabe que foi a irmãzinha que salvou Moisés, que colocou ele no cestinho, que fez com que chegasse até a filha de Faraó, que fez com que a missão de Moisés fosse cumprida. Ela foi uma guerreira. Eu acho linda a história de Miriam. Eu admiro Miriam, né? Aí diz que quando passou pelo mar, ela pegou o pandeiro, ela era música, ela saiu tocando o pandeiro, dançando, dando glória a Deus. Ela ia na frente do povo, né? Era uma mulher forte, não temia nada, corajosa. Mas Miriam teve um momento que ela não deixou o Espírito Santo falar no seu coração. E Deus queria ela melhor do que ela era. Se ela já era maravilhosa, se ela já era forte, guerreira, se ela já era uma baita música, Deus queria ela muito melhor. Deus queria ela assim, ó, parecidinha com Jesus. E parecidinha com seu irmãozinho Moisés. Eu vejo aqui que Deus queria que ela tivesse um pouquinho da mansidão do irmão. E faltava isso para ela. Porque quando ela se revoltou, quando ela falou mal do irmão, ela demonstrou uma arrogância. Ela demonstrou um sentimento que não vinha de Deus. Às vezes, irmãos, pequenos problemas, preste bem atenção. Pequenos problemas desunem famílias. Mas grandes problemas unem famílias. O que você quer dizer com isso? Às vezes existe conflito na família da gente por mínimas coisas. Uma frase mal colocada. Um problema aqui, ó. Esse aqui foi um pequeno problema, né? A princípio. Eu creio que no início era pequeno, porque deveria ter aquelas rinchas, aquelas briguinhas, aquelas piadinhas entre os irmãos. Deveria ter acontecendo isso há mais tempo, né? Então, os pequenos problemas, eles desunem as famílias, mas o grande une. Por que que os grandes unem? Tu quer ver só? Se tem alguém aqui da família que você
tem um problema na tua família. Você está de mal com alguém ou alguém está de mal contigo. Alguém não te cumprimenta, alguém não fala mais contigo. Ok, existe ali, está o problema. Mas se essa pessoa for agora para a UTI, você vai correndo lá para visitar ela. Você vai chorar, você vai se despedaçar e aquele problema, né, vai sumir, porque você vai amar ela, porque ela é tua família, ela é teu sangue. O amor vai falar mais alto. Então, às vezes acontecem grandes problemas, porque Deus, Ele quer tratar essa família, Ele quer unir. Então Deus permite, e aqui foi o que aconteceu. Deus, o pequeno problema, desuniu a família, se transformou num grande problema. E este problema, ele uniu mais tarde essa família, foi resolvido. Porque aí aconteceu uma tragédia. Agora a irmã deles fica leprosa. E aí nesse momento os irmãos se unem. Tá dando para entender? Irmãos, às vezes, tu quer ver assim, ó, eu hoje conversava com o Varli sobre isso. Alguém que não me conhece me critica, fala mal de mim. Eu não tô nem aí, né? Mas quer ver se uma pessoa, um irmão teu, um familiar, falar mal de você, uma pessoa que te conhece, uma pessoa que anda contigo, te criticar, falar alguma coisa de você, vai doer. Você vai chorar. Você vai se arrebentar. A gente chora, não é assim? Esses dias aconteceu, eu chorei 2 dias. 2 dias, porque eu não esperava. E dói. Dói. Porque tu pensa, meu Deus, a pessoa nos conhece. Para que pensar mal? Para que agir assim? E foi isso que aconteceu. Mas a gente vê aqui, irmãos, o que Moisés nos ensina com a atitude dele de mansidão, irmãos. Ele nos dá uma aula. Eu não vi nenhum versículo aqui, irmãos, Moisés se defender. Eu não vi nenhum aqui, ó, Moisés chegar e dizer para os irmãos, olha, não é isso aí que vocês estão pensando de mim. Não é isso, foi Deus que me escolheu. Olha, eu não quero ser mais que vocês, mas foi Deus que me botou nessa posição. Ele não falou nada. Ele ficou quietinho. Ele ficou manso. A Bíblia diz que ele era manso. Ele era parecido com Cristo. Ele esperou no Senhor. E aqui nós vimos agora a sua irmã ficar leprosa. E você sabe, irmãos, naquela época a lepra era algo terrível. Era uma chaga incurável. A pessoa era humilhada, ela era retirada no meio das pessoas. Elas não podiam conviver, elas não podiam comer com as pessoas. Ela tinha que ser tirada do lugar. Ela tinha que ficar isolada, as roupas eram alcançadas de longe, era deixada no lugar. Ela ia ali, pegava aquela roupa. A alimentação, a família ia lá, deixava, porque era contagiosa. A lepra contagiava, não podia tocar na pessoa. Ela era considerada impura. Então, a gente vê aqui também um tratamento na vida de Miriam. Ela precisou ser retirada do arraial. Ela precisou ser... A Bíblia diz, irmãos, que ela ficou 7 dias. 7 dias. O Senhor deu a sentença. 7 dias. Saiu dali. E ela precisou passar por aquilo. O que a gente aprende, irmãos? Se você quer que a sua família seja curada, a gente precisa primeiramente fazer como que Moisés fez. O que Moisés fez? O que ele fez? Quem lembra aqui? Quem leu aqui? Ó? O que ele fez? Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, tem outras Bíblias que diz aborto, que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Aí no 13, olha o que Moisés fez, irmãos. Olha o que Moisés fez, irmãos. O que eu e você precisamos fazer. Se tem um conflito familiar na nossa família. No 13, clamou. Intercessão, irmãos.
clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Aleluia! Nós vimos aqui, irmãos, a cura na vida de Miriam, através da intercessão do irmão. Se é alguns de nós, aproveitava, agora ela vai ouvir. Aí, ó, viu? Por que tu está passando por isso? Eu vou orar por ti, mas vou te dizer, tu não merece. Não, ele não fez isso. Ele foi manso, ele orou, ele clamou. Eu imagino Moisés chorando pela irmã. Eu imagino Moisés assim, né? É aquela pessoa da tua família que não se dá talvez contigo, e você descobre que essa pessoa está com uma doença incurável, está com um câncer, a pessoa está na UTI, a pessoa está entre a vida e a morte. Imagina o desespero. É nesse momento desse conflito grande que a família vai se unir, porque o pequeno problema gerou desunião, mas agora Deus une. E o que Deus queria fazer com isso aí, irmãos? O que Deus queria fazer? Ele queria tratar toda a congregação. Eram milhões de pessoas que estavam sobre o cuidado de Moisés. Só que como Deus ia tratar todos se o conflito estava na família dele? O problema estava na família, então era preciso esse tratamento. Eles precisavam se unir para que Deus continuasse usando Moisés, para que Deus continuasse falando através dele, para que Deus continuasse usando o Arão e a Miriam unidos com Moisés para continuar a obra. Então, irmãos, nós não podemos devolver o mal com o mal. Nós precisamos vencer o mal, irmãos, com golpes de bondade e de mansidão. Peça para o Senhor começar a mudar isso dentro de você. Não devolva com violência. Deus, Ele é poderoso para mudar a situação. Eu sei que talvez você está passando por um momento bem complicado, bem difícil, mas quem vai tomar conta disso aí é Deus. Faça a tua parte, seja manso, humilde e seja um intercessor da tua família. O culto hoje é da família e nós estamos aqui tratando famílias. Eu tenho tratado a minha vida também. A gente precisa tratar a nossa vida para tratar outras pessoas. Fazer curas interiores. Quanta coisa, irmãos, às vezes a gente precisa liberar perdão. Aqui a gente vê Moisés liberando perdão para os irmãos. O Arão diz para ele ali: ah, Senhor meu aqui não é Deus, é o irmão. Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente. Ele pediu aqui perdão para o irmão, né? Porque ele quis confrontar a autoridade do irmão que Deus escolheu. Depois da família de Moisés ter passado pelaquela tragédia, a família agora está unida. O casamento de Moisés, aí tu volta lá para o início. A história da Cuxita, né, do casamento de Moisés foi um gatilho. Foi só para iniciar a conversa, né? Mas não era esse o problema. O problema era outro, né? Mas eles tinham que achar alguma coisa, né? Então, irmão, talvez isso que a pessoa, o teu familiar colocou, seja uma desculpa. Tem mais coisas aí que Deus quer tratar. Tem coisas na tua família que ficaram mal resolvidas, talvez lá atrás. Tem alguma coisa que Deus assim, vai tirar com raiz e tudo. Mágoa, decepção, dor, tanta coisa que enraizou no coração da pessoa. E Jesus, Ele quer arrancar com raiz e tudo. Não pode ficar nada. Então o Senhor, Ele vai tratando. Por isso que Deus, Ele permite, né? Então essa palavra, essa postura, né? Essa forma de Moisés se colocar, ele nos ensina muitas coisas. Tem horas que o silêncio da mansidão é mais forte do que os gritos das vozes mais ruidosas, né? Então o silêncio às vezes é importante. Deixa passar. Tem coisas que às vezes a gente conversa, que às quintas-feiras a gente se reúne com os irmãos no estudo bíblico, e às vezes a gente conversa, às vezes a gente está aqui conversando, a Silvia,
Quanta coisa ela deixou passar, né, Silvia? Às vezes as pessoas rebatendo, pessoas vê se te machuca e ela ficou quietinha na hora que era para ficar quieta, né? Se acalmou e depois, aí a pessoa vê, realmente, né? A vida é uma escola, irmãos. E o nosso professor é o Espírito Santo. É Ele que nos ensina. E a gente precisa se moldar, sermos pessoas melhores. Glória a Deus. O povo, a família, o povo não partiu enquanto Miriam não passou pelo processo. Agora nós vamos continuar aqui. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Que era, isso aqui acontecia lá como cultura, né? O respeito dos pais com os filhos, né? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Glória a Deus. A família não partiu enquanto Miriam não passou pelo processo. Ela foi mandada para o deserto, ela ficou sozinha. Talvez Miriam tinha que pensar um pouquinho, né? Tinha que refletir nas atitudes dela. Coisas que ela já vinha há muito tempo, provavelmente pisando fora da linha com Deus. Senão Deus não teria permitido tudo isso. A Bíblia não relata mais coisas, mas tudo indica que tinha mais coisas aí. Miriam precisava de um tratamento de Deus. Miriam precisava pensar mais, precisava ir para a cadeirinha do pensamento, né? Sabe quando a gente faz com a criança, quando quer colocar ele, trazer disciplina, correção? Meu filho, a mãe não vai te bater, o pai não vai te bater, mas tu vai para a cadeirinha do pensamento, né? Aí a criança fica ali pensando, às vezes chora: não faço mais, mãe, aprendi a lição. E Miriam, ela foi colocada lá naquele arraial por 7 dias para pensar nas atitudes, que ela precisava de mudança, que ela tinha que mudar de atitude, o caráter dela tinha que ser moldado pelo Espírito Santo, né? Então são coisas, irmãos, que às vezes Deus está tratando a nossa vida. Hoje, muita coisa que aconteceu comigo eu entendo, coisas que eu não entendia antes, e hoje eu entendo por quê. Era o tratamento de Deus. Era o Senhor moldando a minha vida, eu precisava melhorar. E outra coisa, irmãos, família não fica para trás. Vocês vejam aqui que todo o povo poderia ter deixado ela. Não, Miriam vai ter que aprender, né? Ela fez o que não devia, se levantou contra o nosso líder, se levantou contra Deus. Vamos deixar a Miriam lá, depois ela vai de trás. Alguém busca ela, podia eles ter, não, depois vai os servos e buscam ela. Não, eles não saíram. A Bíblia diz que Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Família não se deixa para trás, família se espera. Família chorando mesmo. Ajude o teu familiar, lute por ele, chore por ele, interceda por ele, peça para o Espírito Santo transformar a vida dele. Peça para Cristo moldar. Não deixe que a ira fale mais alto dentro de você. Libere o perdão, meu irmão. No momento que você liberar o perdão, você vai liberar não só a tua vida, mas o outro também vai se sentir livre. Ele vai conseguir tirar as ataduras que o amarra, que o prende, que o segura, que o deixa preso àquele sentimento que o prejudica, que faz mal para ele. Então perdão é libertação, perdão é uma decisão. Perdão é algo que você precisa decidir fazer. E no momento que você decide, o Espírito Santo de Deus te ajuda a cumprir a tua decisão. Na hora você não sente em perdoar. É normal isso. Muita gente diz: eu não sinto. Não adianta, eu estou sendo falso, estou sendo negligente, né? Porque eu disse que eu perdoei, mas aqui dentro eu não perdoei. Irmão, isso aí é Deus que vai tratar. Você tem que dizer com a tua boca: me perdoa, eu te perdoo. Diga, irmão, porque aí você vai lançar palavras que vão trazer cura.
porque essas palavras vão fazer com que o inimigo saia da tua vida, aquelas frequências diabólicas que tem estado na tua volta, falando no teu ouvido, tentando destruir a tua vida, o teu casamento, enfim, tudo aquilo que você conquistou com tanto amor. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai tentar fazer de tudo para destruir você, mas quando você libera palavras boas, palavras positivas, palavras de amor, aí o Espírito Santo consegue entrar no teu coração. E isso não é de hoje para amanhã, irmãos, leva alguns dias. Aí o Espírito Santo vai fazendo uma faxina, o Espírito Santo vai limpando, ele vai tirando isso para cá, isso sai para lá, isso vai ser varrido para fora, isso vai sair daqui, e o processo de Deus começa. Miriam não foi curada da noite para o dia, ela levou 7 dias de cura, 7 dias de transformação, 7 dias o Espírito Santo tratando o coração dela. 7 dias Arão, eu creio que Arão estava ali em oração pela irmã, pedindo perdão a Deus. Eu creio que Arão ali abraçava Moisés. Eu fico imaginando Arão abraçando Moisés e pedindo perdão e dizendo: meu irmão, nós precisamos nos unir, nós precisamos trabalhar juntos. E eu imagino Moisés abraçando Arão e dizendo: mano, Deus nos escolheu para nós trabalhar juntos na obra de Deus. Deus nos escolheu, não sou melhor que tu, nem tu melhor que eu, mas o Senhor, nós temos um chamado especial, e Deus quer nos transformar, Deus quer prosperar nossa vida, mas é assim, é unidos, que nós vamos vencer. O grande problema trouxe a união para a família, o pequeno problema desuniu, mas o grande problema uniu. Então, irmão, não te desespera. Se há um grande problema na tua família, é porque Deus está tratando, porque Deus quer unir a tua família, porque Deus tem algo maior para tratar, para fazer uma grande obra que você nem imagina o que Deus vai fazer na tua família. E você vai louvar Deus. Depois de você ver o processo de Deus, você vai agradecer, você vai dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu, porque o Senhor tratou, porque o Senhor levou para o deserto, mas lá o Senhor fez uma grande obra, lá o Senhor trouxe de volta, lá o Senhor mudou o que estava errado. Oh, Jesus, coloca a mão no seu coração agora. Você consegue neste momento ligar o teu pensamento a Cristo? Deus mandou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não quer que você sofra. Talvez você está assistindo agora essa live, você que está em casa agora, onde você estiver, também coloque a mão no seu coração, e o Espírito Santo de Deus vai tratar feridas dentro de você. Jesus quer curar a tua alma, Jesus quer curar o teu espírito. Irmão, se coloque agora na presença do Senhor. Tem pessoas aqui que Jesus quer curar a alma. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, Jesus está curando agora. Tem coração aqui dilacerado, tem coração ferido, tem coração aqui que já sangrou, mas o Senhor está cicatrizando. E o teu familiar também está recebendo agora essa bênção, porque você está aqui, você está recebendo o melhor do Senhor essa noite. O Espírito Santo está tratando você, e esse tratamento está se estendendo para toda a tua família. Você vai ver mudanças, você vai ver Deus mudando, transformando pessoas que você nem imaginava que vão ser transformadas, porque você vai interceder por elas como Moisés fez. Moisés intercedeu pela sua irmã. Moisés orou e pediu misericórdia por ela, e ela foi alcançada, ela ficou curada. Depois dos 7 dias, Miriam voltou, a sua pele ficou limpinha, as feridas foram curadas, ficou só a cicatriz na alma ainda, para ela nunca mais esquecer da onde ela errou, do pequeno problema que gerou um grande problema, que trouxe uma tragédia e que uniu a sua família. Vamos se colocar de pé neste momento. Jesus, cura, Senhor, as famílias essa noite. Nós viemos até Ti, Senhor, pedir, Pai. Tem casais aqui que precisam de cura.
E o Senhor está permitindo, porque você só enxerga o erro do outro, você não olha para os teus erros. Você só critica o outro, mas você não consegue ver que você também tem falhas. É muito fácil eu ver a falha do meu irmão. É muito fácil eu ver o erro do meu marido, da minha esposa. É muito fácil, mas eu não olho para mim e vejo que eu preciso mudar. Eu só vou receber aquilo que eu dou. Eu só vou receber aquilo que eu alcanço. O que você tem feito por ele? Glória a Deus. E você precisa fazer, irmão, com amor, sem ficar cobrando. Ah, porque eu fiz para você e você não faz por mim. Isso aí é fazer cobrando. Eu faço toda a vida por ti, tu não faz por mim. Isso é cobrança. Imagina se Moisés fizesse assim com a irmã. Tudo que eu sou para ti, irmã, minha irmã, tudo que eu tenho feito por ti, agora tu me devolve desse jeito. Não. Moisés ficou quietinho. Ele tinha a mansidão de Jesus com ele. Talvez está faltando a mansidão de Jesus para você, minha irmã. Está faltando a mansidão de Jesus para você, homem. Você não está tratando a tua esposa como deveria. Você não está tratando o teu esposo como deveria. Faça sem cobrar nada. Vai ter um dia que o outro vai entender. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem coisas que tem que ter sabedoria, paciência, inteligência. Aleluia. Quantas vezes você quer alguma coisa, mas você não faz a tua parte? Com quem você tem se aconselhado, meu irmão? Com quem tu tem te aconselhado, minha irmã? Toma cuidado, tem gente que não vai te ajudar. Tem gente que vai dizer assim, ó, tem que fazer assim. Se não for assim, separa. Se não for assim, diz que tu vai pegar tua mochila, tu vai embora. Diz que tu vai pro outro quarto. Olha aí, ó, gente que dá esse tipo de conselho, sai fora. Porque não é a solução. E não vai faltar gente para te dizer isso. Não vai faltar gente para te dar esse tipo de conselho. Tu não tem que estar sofrendo de graça. Irmãos, tem tanta forma de resolver. Se você fizer com amor aquilo que você quer, que você precisa. Eu quero algo que o outro faça por mim, eu vou fazer por ele. Eu quero receber um bilhetinho, eu nunca recebi um bilhetinho, eu vou fazer o bilhetinho para ele. Eu nunca recebi uma cartinha, eu vou escrever uma cartinha. Eu nunca recebi um café da manhã, eu vou fazer o café da manhã. É fácil reclamar, mas eu não faço. É fácil eu querer, mas eu exijo do outro. Irmão, Deus está tratando pessoas aqui. Deus está tratando casais aqui. Deus está tratando pais, filhos. Tem filhos que tem que pedir perdão para o pai e para a mãe. Tem mãe e pai que tem que pedir perdão para filho. A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantaria pais contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra, sogra contra nora, contra genro. Enfim, irmãos, marido contra esposa. Nos últimos tempos essas coisas vão acontecer. Nós temos visto aí violência, coisas terríveis acontecendo. As pessoas estão perdendo a inteligência, estão perdendo a noção. Mas que Jesus nos dê inteligência e sabedoria para saber agir nessa última hora. Se não houver união, vai piorar a situação. Se Arão, Miriam e Moisés se desunissem ali, ia terminar todo o trabalho de Deus ali no arraial dos hebreus. Mas eles precisavam se unir. O diabo fez de tudo para desunir eles. De tudo. Mas o Senhor uniu. Porque tinha um deles que vigiou. Um deles deixou o Espírito Santo entrar no coração, que foi Moisés. Que você seja o Moisés da sua família. Que você seja o Moisés da sua família. Que vai deixar o Espírito Santo tratar. Que vai fazer a diferença. Que vai salvar uma família. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui à frente, para um tratamento de Deus, você venha.
Você vai abrir o teu coração, você vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me trate essa noite. Eu preciso, Senhor, de um tratamento especial na minha alma, no meu espírito. Eu preciso da cura da alma, Senhor. Oh, Espírito Santo, você vai ver que coisas vão começar a acontecer na tua vida. O Espírito Santo está querendo se comunicar, falar contigo no teu íntimo, e você não está dando espaço, porque você está falando mais alto do que Ele. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer ressuscitar aqui sentimentos. Tem pessoas aqui que já estão sufocando o amor, estão sufocando a compreensão, estão sufocando o perdão. Tem pessoas aqui que estão sufocando os frutos do Espírito. Alegria. Tem gente aqui que o Espírito Santo me mostra que você está sorrindo para não chorar. Você não quer demonstrar para as pessoas o tamanho da tua tristeza, então você sorri para as pessoas para não demonstrar o tamanho da tua tristeza. Mas o Senhor quer transformar, Ele quer ressuscitar essa alegria que está abafada dentro de você. Ela não morreu, ela está abafada, ela está sufocada por sentimentos que você alimentou. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer tratar. Ele quer tirar esses sentimentos de culpa, principalmente sentimentos de culpa. Tem pessoas aqui que se culpam. Pessoas que você acha que tudo que acontece de errado é por culpa sua. Na família, no casamento. Você se coloca sempre como culpado da situação. Mas hoje Jesus, Ele quer tirar esse sentimento de você. Ele quer te tratar, Ele quer curar essa ferida. Ele quer que você se perdoe. Ele quer que você saia desse buraco, desse sufoco. Fecha os teus olhos, não abra os olhos, continue com os olhos fechados, porque o Espírito Santo de Deus está tratando aqui. Deus está fazendo obras. Tem pessoas que não acreditam. Tem gente que diz assim: mas o que é isso? O que é isso? É poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Se não for para ser transformado pelo poder de Deus, o que adianta eu estar aqui? Se não existe transformação de pessoas, se não existe cura da alma, o que adianta nós estarmos aqui? O que adianta nós sermos cristãos? Existe a cura da alma. O Senhor está resetando a alma, o espírito. O Senhor está tratando feridas. Tem gente aqui com muita vontade de chorar. Pode chorar, chora na presença de Deus agora. Não sufoca, não sufoca. Porque o Senhor, Ele vai libertar você de uma angústia muito grande, dessa tristeza que está tentando sufocar o teu coração, o teu pensamento. Oh, o sangue de Jesus tem poder. Tem pessoas aqui que estão pensando, até mesmo, não só aqui, mas pessoas que estão em casa agora, que estão assistindo ou que vão assistir, mas que o Senhor vai levar a assistir essa palavra. Pessoas com sentimento de desviver, deixar de viver. Deus não te deu autoridade para você fazer isso. Ele te deu a vida. E Ele disse que Ele vai estar contigo em todos estes momentos que você está passando de angústia, de tristeza, de andanças nessa vida que muitas vezes você parece que você vai cair, que você não vai conseguir chegar, mas o Senhor disse que Ele estaria contigo todos os dias. Ele está do teu lado, Ele é o teu Pai. Sinta o amor de Cristo, sinta a presença do Espírito Santo dentro de você. Te conecte agora com Deus. Continue com os olhos fechados, se conecte com Deus. Não deixa nada te distrair, não deixa nada te distrair. Jesus está curando. Jesus está curando vidas aqui. O que posso ver se não vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança?